Bom, gente, então vamos lá, né? Apresentando o plano, como eu disse, o plano está disponível no Siga, no portal, então vocês podem baixá-lo. E aí eu vou pedir o seguinte, é muito importante, quando a gente fala assim no curso de biblioteconomia, uma das questões que a gente mais discute aqui e que hoje nesse atual contexto que a gente vive, dessa profusão de informações, dessas questões todas relacionadas aí às fake news e tudo mais, a gente precisa cada vez trabalhar mais as nossas competências informacionais. E para a gente trabalhar com essas competências informacionais, a gente precisa ter muita atenção ao que a gente precisa ler, à informação que a gente precisa buscar. Então, o que tem ocorrido hoje nessa nossa contemporaneidade, né? Então, como a gente tem cada vez mais informação, e a gente não consegue muitas vezes acompanhar essa informação de uma forma adequada, a gente começa a ler na superfície, né? Começa a ler as coisas tudo por cima. Então, assim, às vezes você vai fazer uma pergunta que às vezes tem um documento que essa resposta já está lá. A mesma coisa, eu comprei um aparelho novo sobre ou um eletrodoméstico, qualquer coisa que eu vou usar a primeira vez. Aí, ao invés de pegar o manual e dar uma lida ali, olhar como que a coisa funciona, você já vai lá, já vai tentando ligar o equipamento sem olhar primeiro o que são as orientações de melhor uso desse aparelho. Então, o plano de ensino e junto com ele o que está disponível já lá no Siga para vocês, as atividades, alguns vídeos, alguns textos, vocês precisam acompanhar. E como a gente tem um cronograma, é interessante acompanhar esse cronograma, ficar atento ao cronograma. E nesse plano de ensino também tem as orientações de todas as atividades. Então, o que isso é importante? Isso é importante para vocês organizarem o tempo de vocês. Porque quando vai chegando assim mais para o final do semestre, e aí quase todos os docentes e as docentes têm várias atividades. Ou tem prova, ou tem trabalho, ou tem, sabe, tem muita coisa aí que os docentes vão aplicar para vocês ao mesmo tempo. Então, o que vocês precisam? Precisam ter organização. E a maioria dos docentes ou das docentes, eles apresentam o cronograma. Então, é importante ficar de olho nesse cronograma, que, por exemplo, aqui nessa disciplina mesmo, tem atividade que vocês podem já começar a se organizar. Por exemplo, tem 2 atividades aqui que são em grupo. Então, nessas atividades em grupo, o que vocês podem fazer? Vocês já podem ir, a gente não vai separar o grupo nesse primeiro momento, até porque vão entrar outros alunos. Mas vocês que já estão aqui, já podem, então, começar a se organizarem aí os grupos que vocês pretendem formar para fazer essas atividades. E aí, nesse plano de ensino, e aliás, lá no SIGA, tem os templates, ou seja, os modelos dos trabalhos que vocês têm que apresentar. Então, nesse momento que às vezes no início do curso é um pouco mais tranquilo ou não, né, também, mas aí ir se organizando e olhando o que tem, o que vocês podem ali já aproveitar, já adiantar de leitura, eu acho que isso é muito importante para vocês organizarem o tempo e não ficar sobrecarregados ali quando vai chegando no final de semestre. Pode falar. Geralmente esses grupos podem ter quantas pessoas? Esses grupos nossos aqui mesmo vai ter entre 5 e 6 pessoas, viu? Já para vocês terem uma ideia aí para irem formando os grupos. Bom, então aqui, nessa primeira parte do programa tem os nossos contatos, inclusive de WhatsApp, e aí o horário comercial, viu, gente? Para poder ir final de semana, e assim, o final de semana, às vezes quando me mandam mensagem no final de semana, eu até respondo, sim, posso demorar um pouquinho, mas eu acho que a gente tentar
quando vocês tiverem alguma coisa, alguma dúvida, mandar essas mensagens nos dias de semanas no horário comercial. Até porque eu acho que tanto nós quanto vocês precisam de um momento de descanso e tudo mais. Mas é evidente, né? Se for coisas urgentes, questões assim urgentes, não tem problema. Ah, professora, amanhã eu não vou na aula. Aí você descobriu isso 8 horas da noite. Isso é uma coisa que eu prezo muito. Quando não vem, avisar e justificar. Porque aqui a gente tem pontuação para a presença, para a participação. Então, é importante que vocês deixem aí, nos mantenha informadas a respeito das faltas justificadas de vocês. Não precisa ser falta por conta de atestado, outra coisa. Às vezes um problema que teve em casa, no trabalho, é muito bom. Porque assim, às vezes a pessoa falta, a gente não sabe por que faltou, e aí você pensa, não está interessado na disciplina, né? Não está nem aí. Mas aí quando conversa com a gente, aí a gente vai se ajeitando. Então, essa parte da comunicação e da sinceridade, eu acho que é muito importante aqui para o andamento da disciplina, até porque toda semana a gente tem atividade. Vocês viram que hoje a gente já começou com uma atividade, todas essas atividades são pontuadas, então é importante que vocês não percam aula e se perder, procurar saber ali o que perdeu, para então entrar em contato e tentar correr ali contra o tempo. Essa disciplina, ela é de 32 horas aulas teóricas e 32 práticas. O que isso quer dizer? Que nessas 32 horas teóricas, a gente vai trabalhar muito dentro da teoria, muito voltada para as questões históricas aí da formação do povo brasileiro, da cultura e das teorias a respeito do que é a ação cultural, de que forma que a ação cultural se desenvolve, de que forma que o sujeito, que o ser humano passou a criar cultura. Então aí a gente vai trabalhar muito nesse sentido. E aí na parte prática, já são as atividades práticas que vocês vão fazer, ou seja, desenvolver projetos de ação cultural, que é a atividade final, avaliar projetos dentro da perspectiva da ação cultural, dentre outras atividades aí que vocês vão ter. Então essa disciplina, ela é dividida em carga horária prática e em carga horária teórica, né? Que é a teórica primeiro e depois a parte prática. O atendimento a gente faz, vamos supor, extra classe, eu quero atendimento, quero conversar, vocês podem fazer isso sob agendamento, ou manda e-mail, ou manda WhatsApp, que a gente marca, aí a gente pode conversar tanto de forma virtual, eu ou a Sara, o Josué e a Larissa, ou de forma presencial também aqui, se vocês preferirem. Então aí vocês, quando precisarem, se precisarem, então podem entrar em contato conosco. A ementa da disciplina diz o seguinte, que a gente vai trabalhar a sociedade e cultura no Brasil, as contribuições históricas da cultura afro-brasileira e indígena, que é muito importante a gente saber ali das nossas matrizes, de que forma que são todas essas matrizes todas contribuírem então para a nossa formação, para a formação da nossa cultura, para a formação do povo brasileiro. A diversidade da cultura brasileira, que é justamente proveniente dessas matrizes, tanto o afro, o indígena e a luso também, né? O sistema de produção cultural, biblioteca e política cultural. Então, de que forma que a biblioteca ela se insere nesse campo da cultura, de que forma que a biblioteca ela pode trabalhar no aspecto da ação cultural, a biblioteca no circuito cultural do Estado, então, de que forma que a biblioteca ela trabalha aqui. E aí, quando a gente fala biblioteca no circuito cultural, aí a gente pode pensar também em ações culturais, ou ações, ou atividades culturais, que depois a gente vai definir se é ou não ação cultural, que não só envolve a biblioteca, mas que envolve outros setores, mas que pode ser conjugada ali com a biblioteca. Então, centro de cultura, biblioteca e ação cultural, e preservação e geração de bens culturais. Então, aí, essa é a ementa da disciplina, é o que a gente espera atender com a disciplina. E tanto nessa disciplina quanto em outras, é interessante vocês ficarem atentos e atentas à ementa, até porque depois vocês têm que avaliar se essa ementa ela foi atendida ou não, né?
e para vocês também avaliarem a disciplina. E a gente tem o que como objetivo geral? Então, compreender os aspectos conceituais, teóricos e práticos da ação cultural no Brasil. Então, a gente tem isso como objetivo geral e como objetivos específicos, conhecer os aspectos históricos, sociais do conceito de cultura e de ação cultural, compreender como se estabelece a identidade cultural de uma nação, demonstrar a relação entre biblioteca e ação cultural, conhecer programas, políticas públicas de fomento à cultura, reconhecer os aspectos técnicos e conceituais para a elaboração de pré-projeto de ação cultural. Então, a ementa e os objetivos específicos, eles são destrinchados aqui no conteúdo programático, né? Então, que a gente vai partir ali do conceito antropológico de cultura, que inclusive é o que Sara, Larissa e Josué vão trabalhar com vocês semana que vem, com o livrinho aqui, que se quem tiver oportunidade e tiver tempo de ler, que é aqui o livrinho do Rox de Barros Laraia, né? Se tiver interesse de ler. E o livro, eu não trouxe aqui, e o livro do o que é cultura do Arantes, né? Aliás, o José Luiz dos Santos, então. E aí, se vocês quiserem, que vai ser a partir desses dois livrinhos que eles vão trabalhar com vocês semana que vem, fazer umas atividades aí sobre esse conceito antropológico de cultura. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho, perpassar um pouquinho pela questão da identidade cultural, sociedade e cultura no Brasil, contribuição das culturas afro-indígenas, cultura, consumo e globalização. E aí são coisas assim que principalmente quando a gente fala aqui de cultura, consumo e globalização, não vamos trabalhar, até porque pelo tempo da disciplina a gente não vai ter tempo de trabalhar com textos específicos, mas no decorrer da disciplina também a gente vai colocando, vai contextualizando esses temas aí à medida que a gente for discutindo os textos, fazendo as atividades. E aí, dentro da questão da teoria da ação cultural, a gente vai estabelecer os aspectos conceituais, porque a ação cultural é diferente de uma atividade cultural esporádica, por exemplo. Então, aí a gente vai trabalhar bem o conceito de ação cultural, e dentro desse aspecto do conceito de ação cultural, a gente também vai trabalhar algo que o Paulo Freire, um texto do Paulo Freire que fala sobre ação cultural e conscientização, de que forma que a gente usa a ação cultural para conscientização. Então, políticas de cultura no Brasil, biblioteca e ação cultural, leis de incentivo à cultura e elaboração de projetos de ação cultural. Então, como são divididas e como é a metodologia da nossa disciplina? Então, aulas expositivas e dialogadas, tendo como principal fator a participação de vocês. Então, assim, a gente vai ter as aulas expositivas aqui, mas a gente espera que com essas aulas expositivas a gente crie um diálogo com vocês aqui, e a participação de vocês, ela é muito importante, tá? Então, a gente tem seminários elaborados por vocês, e esses seminários são em grupo, atividades realizadas extra-classe e atividade avaliativa final, que é o projeto de ação cultural que vocês vão elaborar. Aí, para esse projeto, o que a gente espera? Como ele é para o final, e vocês estão tendo a disciplina de pesquisa e normalização, aliás, eu acho que é amanhã, né, que vocês vão começar a disciplina. Então, aí a gente já vai cobrar de vocês o que vocês aprenderam também na disciplina de pesquisa e normalização. Apesar de que a gente tem um template para vocês seguirem, mas é importante uma coisa que nós conversamos, que é uma disciplina, inclusive, tanto essa como a de pesquisa e normalização com a professora Luciana, a gente já conversou sobre essa questão também do template, porque quando vocês vão escrever ou vão orientar as pessoas a escreverem algo para algum lugar, geralmente há um template que precisa ser seguido, então já é uma forma de vocês se acostumarem com esses modelos de formatação de artigos e de outros tipos de trabalho que vocês vão fazer aí no decorrer aí da vida acadêmica de vocês. Que tem eventos que vocês vão apresentar trabalhos, que isso é muito bom para o currículo de vocês.
Tem artigos que vocês, em iniciação científica ou não, vão escrever para a revista, que isso é muito bom para a carreira de vocês, até porque hoje, grande parte dos concursos, principalmente dos concursos públicos, faz essa avaliação curricular do que você produziu durante a sua vida acadêmica. Então, pense muito bem que vocês precisam pensar na escrita acadêmica de vocês também. Bom, e como que nós vamos pontuar? Essa parte que interessa muito para vocês também, né? A gente tem várias atividades, mas, resumindo, a gente pontua a participação com 2 pontos na N1. A gente divide a disciplina em N1 e N2. A N1 é mais dentro dessa perspectiva do teórico, e já é a N2 mais dentro da perspectiva lá da parte prática. Então, a gente pontua a questão da participação, que tem a ver com a participação de vocês na aula, presença e assiduidade, ou seja, chegar pontualmente. Eu começo a aula pontualmente às 8. Pontualmente às 8 também eu passo a lista de frequência. Então, eu espero que vocês cheguem pontualmente, até para a gente poder aproveitar o tempo da disciplina, né? Atividade extra aula, extra classe, né? Realizar atividades respeitando os prazos, 1 ponto. Essas atividades, gente, geralmente são assim. São momentos que a gente não vai ter aula aqui, vocês não vão precisar vir aqui para a universidade, e vocês vão realizar atividades em casa para a gente discutir essas atividades numa próxima aula, na aula seguinte. Então, vocês vão ter alguns momentos que a gente abre a disciplina para vocês fazerem a leitura em casa. Por que isso? Porque assim, eu sei que vocês, principalmente agora no início, vocês têm muita carga de leitura. Todos os professores aqui passam textos para vocês lerem para a próxima aula. E aí, muitas vezes, como a carga de leitura é muito alta, aí vocês muitas vezes têm que escolher qual texto que vocês vão ler para participar da aula, porque em alguns momentos vai chegar ao ponto que vocês não vão ter tempo de ler tudo. Então, e que nós esperamos nessa disciplina? Que vocês façam as leituras dos textos e que não tenha aquela desculpa assim, eu não li porque eu não tive tempo, porque a gente vai dar esse tempo da aula para vocês fazerem essa leitura, porque aí quando a gente for para o debate, aí a gente tem então vocês com a leitura afiada, inclusive até porque tem atividade dessas leituras, aí vocês têm essas leituras afiadas para a gente a aula poder fluir melhor, certo? Então vai ter momentos assim que vocês vão poder ficar em casa para ler, olha que maravilha, não é? Fala a verdade se eu não estou sendo uma mãe para vocês fazendo isso, eu não sei, eu acho que é difícil ter outros professores, mas por que isso também? Eu descobri na minha pesquisa de doutorado que a grande queixa, porque na minha pesquisa de doutorado eu estudei as práticas de leitura dos estudantes universitários aqui da UFG. E aí o que assim, de todas as áreas do conhecimento. Então, as grandes queixas que eles tinham é a falta de tempo. Porque quando eu calculei, por isso que a geografia foi bom para isso, né? Quando eu calculei o tempo de trabalho, o tempo de transporte, de ônibus, então o tempo que se perdia, às vezes, nesses percursos, então, com trabalho, a gente via que o tempo para o estudo, para a leitura, trazer essa leitura pronta, é um tempo muito escasso. E aí, pensando qualitativamente na aula e não quantitativamente, porque antes disso, eu passava milhões de textos, assim, toda vez, e eu via que a aula não rendia. Mas pensando na forma qualitativa, eu trago menos textos, mas que esses textos possam ser lidos de forma mais aprofundada, né? Não interessa o tamanho do texto, mas que ele seja lido de forma aprofundada. Que é uma discussão que, inclusive, a gente fez no livro que nós escrevemos com o Roger Chartier, que eu acho que talvez algumas pessoas conhecem, que é um dos maiores pesquisadores da história cultural, especial do livro da leitura. Então, aí que a gente tem que voltar para essa leitura e profundidade. E aí, a leitura e profundidade, gente, não tem nada a ver assim com, não, então eu não vou ver redes sociais, porque as redes sociais
leituras muito rápidas, mas é ter atenção o que você lê, né? Se você está passando ali pela rede social, ou vendo um vídeo, ou vendo alguma coisa escrita, uma imagem, você poder olhar aquilo ali, fazer uma leitura mais profunda daquilo ali, né? Então, aí a gente vai ter essa oportunidade para vocês fazerem essas leituras com mais afinco. É que vocês vão apresentar, vocês vão perceber que ele vale 4 pontos, que é um seminário que vocês vão apresentar em grupo. Aí a gente vai explicar depois com mais detalhes, mas o que é esse seminário? Vocês vão apresentar ele em grupo, a partir da leitura do texto lá do Darcy Ribeiro, que se refere ao episódio que vocês vão assistir, e aí no dia a gente passa os episódios e vocês apresentam. E aí também cada pessoa vai fazer uma resenha do material que foi utilizado para a apresentação, né? Então aí vocês vão ler o material, assistir o vídeo e apresentar. E aí, como eu falei, vocês vão ter um dia para fazer isso, uma aula toda para vocês fazerem isso, para vocês se prepararem. Mas o que quer dizer isso? Já tem os vídeos lá colocados, já tem a indicação do livro Darcy Ribeiro, corre lá na biblioteca, pega, que quem quiser já ir adiantando alguma coisa, né, tiver uma folguinha, já pode ir fazendo. E as memórias de aula, são 2 memórias de aula, uma memória na N1 e outra memória na N2. O que são essas memórias de aula? Eu até vou explicar para vocês com mais cuidado, mas essas memórias, elas são para ser começadas inclusive hoje. No final, talvez a gente vai sobrar uns 20 minutinhos aí da aula, vocês vão fazer a anotação no próprio caderno, vão fazer a anotação do que vocês, de como que foi a aula hoje, né, qual o conteúdo que foi ministrado, o que a gente falou na aula hoje e o que vocês conseguiram aprender na aula de hoje. Eu vou passar ali mais para as orientações e vou explicar melhor para vocês. Mas essas memórias de aula são para serem feitas todas as aulas, só que vocês têm um período que vão me entregar isso, né, que é no final do primeiro bimestre, que é a memória 1 e a memória 2 no final do semestre. E aí, lá no SIGA, tem um modelo dessas memórias de aula, de como que vocês vão formatar, da forma que vocês têm que escrever. Então, assim, tá bem explicadinho. Se vocês lerem lá direitinho, vocês vão entender de que forma tem que fazer. Já tem até o formato que vocês têm que apresentar. Então, de todas as aulas, inclusive as aulas extra classe, que aí vocês vão falar o que vocês fizeram nessa aula extra classe. E aí, na N2... da mesma forma, a gente pontua participação, presença e assiduidade, a atividade extra-classe, que são as atividades que eu vou passar para vocês, seminário de leis e projetos, que também é um trabalho em grupo, que vocês vão fazer a partir dos conceitos de ação cultural, vocês vão analisar alguns projetos, a entrega do pré-projeto de ação cultural dentro dos critérios e a entrega das anotações e memórias de aula. Essas aqui são as referências básicas. Vocês vão perceber que nem tudo aqui a gente vai usar. Por exemplo, o Bauman a gente ultimamente não tem utilizado. Às vezes eu cito o Bauman nas aulas, mas vocês não vão ler, até porque o Bauman, ele é um autor muito complexo para se ler. E aí, então, mas o que a gente vai trabalhar aqui, então, é o Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade e Outros Escritos, o Roques de Barros Laraia, 2017, né? E o Cultura, um conceito antropológico do Roques de Barros Laraia, que eu acho que o Laraia está vivo, né? Darcy Ribeiro já morreu, o Darcy Ribeiro morreu já final da década de 90, acho que foi, na década de 90, final não, né? No início. E aqui também algumas referências complementares, que algumas a gente vai trabalhar, outras a gente vai citar. Uma das principais, que vocês vão ler o livro todo, mas é um livro fininho também, mas eu vou separar em grupos, é esse do Leslie White aqui, que é cultura, o conceito de cultura, e alguns outros livros aqui que a gente separou. E aqui tem outras referências de interesse, que nós vamos, algumas delas a gente vai ler, e outras às vezes eu vou citar aqui para vocês. E aí observem bem aqui o nosso cronograma, né?
que aqui o nosso cronograma tem a nossa aula de hoje, e aí a gente vai trabalhar daqui a pouco alguns aspectos iniciais aí, introdutórios da disciplina. E aí na aula do dia 2 do 5, é uma aula que eu não vou estar presente, que eu vou fazer uma viagem e que Sara, Larissa e Josué vão trabalhar com vocês, que como eu falei que é o material aqui do José Luiz dos Santos e do Roque de Barros Larai. E na próxima aula que eu vou estar presente, que é a do dia 9, que é quando a gente vai ler juntos aqui em sala de aula, um texto bem pequenininho, aqui do Leslie White, que é a base da cultura, o símbolo. Então, aí um texto pequenininho, eu vou colocar, não sei se eu já coloquei, se não tiver colocado, eu vou colocar lá no Siga, porque na biblioteca me parece que esse livro não está. Eu vou conferir. Se tiver na biblioteca, vocês tentem pegar, tentam ou tirar foto, né, para poder não precisar de tirar cópia. E aí vocês trazem aqui para a gente ler. Mas eu vou olhar se na biblioteca esse livro apareceu. Se não tiver aparecido, aí eu vou deixar lá uma cópia para vocês no Siga, para vocês utilizarem, para vocês trazerem. Que aí a gente vai ficar combinado assim. Então, para a próxima aula é com a Sara, com o Josué e com a Larissa, e na aula seguinte o primeiro texto. Então, vocês acompanhem aqui e acompanhem lá no Siga, que vai estar direitinho lá o que vem sempre depois do outro. Então, observem lá e se tiver dúvida, manda mensagem. Pode falar. Não tinha não, né? Não, então eu vou deixar lá para vocês. Se eu não tiver deixado o capítulo, eu vou deixar. Mas aí esse livro aqui, ó, no dia 16 do 5, vocês não vão vir para a sala de aula. E aí vai ter uma atividade para vocês. E eu vou separar vocês em grupos para ler. Não quer dizer que vocês vão apresentar isso em formato de seminário. Mas eu vou separar os grupos para que cada grupo leia um capítulo para a gente discutir aqui. Aí vai ter uma atividade e depois na semana seguinte a gente vai discutir, que aí é sobre esse livro inteiro aqui que a gente vai trabalhar. O primeiro capítulo vamos trabalhar todo mundo junto, que a gente vai ler em sala de aula, e já aí os outros capítulos eu vou dividir, que vai ser justamente essa aula extra classe, que vocês não vão precisar de vir aqui para a faculdade. Então, a gente tem essa aula aqui, a de hoje, a de semana que vem também aqui, que é com Josué, Larissa e Sara, e do dia 9 também aqui comigo. Aí, dia 16, já pode, onde está lá, leitura esta classe, é o dia que vocês não vão precisar de vir para a faculdade, que vocês vão poder fazer as atividades, as leituras em casa, certo? Entendido? Então, aí eu não vou passar aqui por todos os pontos aqui do cronograma, para a gente não perder muito tempo, depois vocês dão uma olhada. Mas aqui no Povo Brasileiro já tem os capítulos ou os episódios que a gente vai trabalhar aqui do Povo Brasileiro. E só chamando a atenção, que vocês vão entregar, deixa eu ver aqui, eu não coloquei a data de... Deixa eu ver. É a unidade 2. Faltou eu colocar aqui, mas é dia 13 do 6, é a entrega da primeira memória de aula, viu? Deixa eu até colocar aqui a observação que depois eu vou colocar. Depois eu coloco aqui, porque tá em PDF. Oi, pode entrar, gente. Então, não deixa eu esquecer não, viu, gente? Dia 13 é a entrega da memória de aula. Agora aqui, falando rapidamente das orientações gerais. Aí já marquem aí, gente, mas eu vou pôr no programa, viu? Que dia 13 do 6 é a entrega da memória de aula. Não deixe de ver o template lá, tá? Aí, mas vai ser dia 13 a entrega. Aí aqui só aí vocês viram que tem um pequeno recesso no mês de julho, né? De uma semana. Não sei se vocês observaram. Que o recesso é do dia 10 ao dia 16, se não me engano.
tá? Então aí que aí eu já até previ esse recesso aqui no programa da disciplina. Bom, então assim, as orientações gerais para a escrita dos trabalhos estão aqui. Eu vou depois retomar, mas aí depois eu gostaria que vocês lessem. Eu vou falar aqui rapidamente só das memórias de aulas, porque é o que vocês vão começar a fazer a partir de hoje, né? Então, o que são essas memórias de aula? Entrega de relatório em formato de artigo, contendo a memória de cada uma das aulas assistidas. Cada dia relatado deverá ter entre 150 e 250 palavras. Fazer um breve resumo da aula, dos textos discutidos e realizar pontuações críticas a respeito do conteúdo abordado em sala de aula. Mas, tanto da sala de aula como da aula extra classe ali que vocês vão fazer a leitura. O relatório com as memórias deverá atender a seguinte estrutura. Então, vai ter que ter uma introdução, vai ter o resumo lá, né? Tem um modelo lá. Aí vai ter a introdução, o relato diário, então vai colocar assim, por exemplo, hoje é dia 25/4. Dia 25/4, falamos disso, aprendi isso, fizemos um questionário, vocês vão falar o que foi e o que vocês aprenderam. Então, vai ter uma introdução geral, que essa introdução, evidentemente, vocês vão fazer depois que todas as memórias estiverem prontas, que aí vocês vão falar no geral ali, apresentar no geral o que é o trabalho. O relato diário, que é o tema discutido, principais ideias e que você aprendeu, e uma conclusão também geral, certo? Aí tem um modelinho lá, arrumadinho, bonitinho, que vocês vão seguir. Então, assim, o que vocês precisam ficar atentos? Durante as nossas aulas, vão tomando nota, né? Nota no caderno de vocês, que aí facilita depois vocês escreverem. Porque aí todo dia, se vocês chegam em casa e já digitam isso, já vai ficando as memórias lá prontas, certo? E quem tem habilidade com o celular e quiser escrever pelo celular também, também dá certo. E aí as normas são, né? Adequar o trabalho rigorosamente seguindo as normas da BNT, e aí dentro do template, e aqui tem a formatação que vocês vão seguir, mais que o do template já está com essa formatação que vocês apenas vão preencher lá os dados. E aí o que a gente vai avaliar? Coerência com os temas apresentados, então a escrita de vocês, a redação e respeito às normas, certo? E aí as outras atividades a gente vai falando, vai passando para vocês, mas é interessante se vocês puderem dar uma olhada no programa com cuidado, olhar tudo que tem, dar uma olhada lá geral no SIGA-A, dos documentos que são colocados lá e seguir aquilo ali, tá certo? Alguma pergunta sobre isso, gente? Isso daí eu dou no SIGA-A, ou a senhora vai resumir agora? O programa, ele já está lá no SIGA. Eu só vou atualizar aqui porque eu esqueci de colocar a data de entrega da primeira memória. Mas aí eu vou atualizar lá e aí vocês já ficam cientes que começa hoje. A senhora falou sobre o trabalho do brasileiro para a gente começar a formular, só que ele tem temas, subtemas dentro dele. Aí, por exemplo, e se eu pegar um tema e outra pessoa fala para mim pegar esse? Não, aí vocês vão fazer o seguinte, nesse primeiro momento vocês podem pensar em grupos de 5 a 6 pessoas, e aí quando vocês tiverem esse grupo formado, se vocês quiserem já me passar uma mensagem falando assim, a gente já formou nosso grupo, é esse, e queremos discutir esse episódio aqui do povo brasileiro, que aí eu já vou montando os grupos, tá? Então é isso aí vocês podem fazer, certo? Mais alguma dúvida, gente? Esse seminário, esse é o tema principal. Se eu quiser colocar, por exemplo, uma citação de algum outro episódio, de algum outro relato, alguma coisa assim, eu posso? Ou eu tenho que manter aquele? Assim, você tem que focar no que o grupo escolheu ali, né? No que o grupo escolheu. Mas nada impede de você trazer informações extras de outros vídeos ou de outros autores que falam exatamente, porque aqui, ó, vocês vão ver que cada episódio está falando de uma coisa, né? Então começa com a matriz tupi, depois vai para a matriz lusa, depois a matriz afro,
o Brasil crioulo. Então aí você pode pegar e não, às vezes, trazer coisa que estão nos outros vídeos. Tem, porque aqui não estão todos os episódios do povo brasileiro. Aí tem uns outros episódios lá que não ia dar tempo da gente trabalhar e que estão lá e que vocês encontram no YouTube, ele completo. Aí desses outros que não entraram aqui, vocês podem trabalhar. Mas aí tem que tentar focar no tema de vocês, certo? Apesar que um vídeo ou outro, um episódio ou outro, acaba puxando alguma coisa de um outro que foi falado, ou que ainda vai falar, mas aí tenta focar no que vocês ficaram responsáveis, certo? Mais alguma dúvida, gente? A primeira entrega das memórias, eu acho que são de todas elas durante o período da unidade 1. Isso. Lembrando da formatação, viu? Da formatação, ver o modelo que está lá no SIGA e também que tem da estrutura que está colocada lá também, tá? Design é um formato único, né? Não é separado, são separadas. Aí é um formato único. Como o Josué falou, você começa lá com resumo, introdução, vem a memória, memória 1, aula do dia 25/4, memória 2, aula do dia 2/5, memória 3, do dia 9/5. E aí depois que terminou todas essas memórias, aí vem lá a conclusão e as referências, tá? Depois deixa eu até abrir aqui rapidamente para vocês verem a estrutura dessas memórias. Deixa eu pegar aqui. Que já estão lá disponíveis. Então aqui, ó. Então o título, você pode dar memórias. Nossa, tá. Opa. Aí aqui tem o título, então preencher isso aqui, que isso aqui inclusive está dentro do formato, né? Aí tem o resumo, o nome de vocês, e aqui explica, cada um desses elementos aqui está explicando de que forma que vocês têm que fazer. A introdução, aula 1, tema, aula 2, o tema, preencher isso aqui, né, com o e-mail de vocês, a conclusão e as referências. E as referências podem buscar, inclusive, as que estão no programa lá dentro da formatação. E a gente tem que enviar por e-mail, né? Não, é isso aqui vocês me entregam impresso. Por quê? É porque o impresso dá pra gente conferir, inclusive, a formatação, tá? Aí vocês entregam impresso, isso aqui. Então, é só seguir esse modelo e o próprio modelo, ele já vai falando, o que você tem que fazer no resumo, o que você tem que fazer na introdução, o que você tem que fazer no decorrer aí das memórias. Beleza? E aí vocês vão perceber aqui, ó, no próprio programa da disciplina, já fala qual que é a aula 1, aula 2, ou aula 1, aula 2, aula 3... Então, que aí vocês sigam essa, e já tem as referências que a gente vai utilizar, então aí fica mais fácil para vocês acompanhar. Beleza? Então tá, gente, então vamos... E a gente vai discutir basicamente, nossa palavra-chave aqui vai ser... cultura. Então, a partir dessa palavra-chave aqui, cultura, vamos aqui colocar o que a gente pode relacionar com cultura. O que vocês acham? Algumas palavras que estão relacionadas com a cultura ou estudo da cultura, né? Então, para quê? Tanto o para quê, o quanto o que a gente pode, então, ter de relação aí com essa palavra. Vamos lá? Qual palavra? Estado, que dependendo de cada estado, a pessoa tem uma cultura, tipo, a cultura do povo paraense não é o mesmo povo que mora em Goiás, por exemplo. Certo, vamos colocar aqui estado, então. Ou região. Comportamento. Estado. Comportamento, né? Crença. Religião. Tradição. Identidade. Costume. Perspectiva do História. Espera aí, gente. Eu não escrevo tão rápido, não.
Vocês estão colocando naquele, como é que chama aquele do WhatsApp, né? O rapidinho. Então está, que mais? Hã? Crença. Crença, né? Tá religião também, cara. Isso. Somente religião, né? Aí aqui no crença a gente pode pegar aqui religião. Ou religiões, né? Aí o que mais que vocês falaram? Padrão social. Então aqui. O que mais? Tradição, né? Tem mais? Tem mais? História. História. Indivíduo. Aí depois o significado de cada um. Indivíduo. Perspectiva, uma cultura influencia na perspectiva de cada um sobre o mundo. Visão de mundo, né? Visão de mundo. Um hábito. Hábito. O que mais? A sua alimentação. O que mais? Música? Vestimenta? Gênero também entra, professora, ou não? Sim. Gênero, né? Opa. O que mais? Danças. Clima? Ok, comportamento barra habilidade. Tem mais? Língua, sotaque, a forma como se comunica. Linguagem, né? Mais alguma coisa? Bom lembrando aí, mas eu posso colocar outras coisas aqui, ó. Sexualidade. Política. Esporte. Esporte. E uma coisa aqui que a gente pode pensar que envolve tudo isso aqui é uma coisa chamada preconceito. Porque o principal motivo da gente estudar cultura é combater preconceitos, principalmente preconceito. E quando a gente fala de ação cultural, vocês vão ver mais pra frente, principalmente quando a gente vai discutir o Paulo Freire com a questão da conscientização, aí a gente vai falar muito dessa conscientização em relação
a questão do preconceito, né? Vocês lembraram de mais alguma coisa aqui que a gente pudesse colocar? Vou colocar o acento, senão fica ruim. Vocês também, vocês não têm alguma palavra que vocês queiram colocar? Alguém mais? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Comportamento, estado, crença, religiões, padrões sociais, arte, indivíduo, história, alimentação, música, Ambiente. Hã? Meio ambiente. Agora tem clima, né? Clima, né? Tá. Clima, meio ambiente, a gente pode até colocar aqui. Aí aqui, moralidade? Eu acho que a gente pode colocar. Etnia. Acho que a gente pode colocar aqui fake news também, né? Vou colocar aqui fake news. Informação. Aí, se a gente for lembrando, a gente vai colocando aqui. Mas ali, ó, então quando a gente pensa no conceito de cultura, ele vai muito além de, muitas vezes a gente fala assim de um modo geral, né? Que cultura são os modos, a forma que cada um ou cada uma vive ou pratica certas ações, né? Até porque a cultura, ela envolve, a gente deve estar esquecendo de várias outras palavras aí que a gente poderia colocar nessa nuvem, envolve muitas outras questões relacionadas a isso, né? Então, aí um dos grandes focos aqui que a gente percebe quando a gente vai falar, e quando a gente vai pensar nas guerras, quando a gente vai falar em conflito, quando a gente vai falar em polaridade e outras coisas, eu acho que tem algumas palavras aqui que elas são as principais assim, no quesito conflito, né? Até a palavra conflito tem que entrar aqui, né? Deixa eu colocar aqui conflito. Aliás, eu posso até colocar. Mas, algumas coisas assim, que mais estabelece essa questão do conflito e do preconceito, está ligado às religiões, está ligado à política, está ligado à sexualidade, e mais, hein? As artes também. As artes também, mas se a gente for pensar, a etnia também, né? A questão do gênero. Também, eu tinha acabado de pensar em outra palavra aqui, gente. Estigma? Fake news? Não, fake news eu já coloquei, eu era para completar aqui o quadro. Mas então, quando a gente. Vestimenta também? Colocar linguagem. Acho que linguagem. Na linguagem já colocou. Já colocou. Então aqui eu acredito que quando a gente pensa aí na nossa história mundial, nos acontecimentos que foram a civilização. Professora, vestimenta também não vai dizer não? Já está aqui. Não, eu estou falando para marcar de azulzinho como um dos conflitos. Ah, tá, peraí. A gente pode colocar vestimenta, mas quando a gente fala em etnia, gênero, religião e política, acaba que a vestimenta entra num aspecto assim, não sei se você quis dizer, principalmente nesse conflito que tem
da forma ou como as mulheres podem ou proíbem-se as mulheres de usar certas vestimentas, pode estar ligada a isso, né? Mas aí dentro aqui do aspecto do gênero, ali a gente pode colocar. É um ponto de conflito, mas quando eu falo em conflito, é conflito que tem a ver assim com acontecimentos que geraram guerras, que geraram muitas mortes, que geraram assim problemas sociais e conflitos que tiveram uma dimensão gigantesca, O né? Estado entraria também, professora, nesse caso. O Estado, né? Que seria a conflito. Como é que é? Seria mais a causa do conflito. Isso, a causa do conflito. Porque o que acontece? A questão da sexualidade é uma delas também. Porque hoje a gente pensa o que a gente tem agora estudado e vendo uma abertura maior, não tanto nas escolas, que eu acho que precisa avançar mais, mas pelo menos dentro da universidade, a questão da sexualidade. Por quê? E a sexualidade não é só no sentido do respeito às diferentes manifestações sexuais, não. É também em relação aos abusos sexuais, que aí sim está relacionado, inclusive, com a questão do pensamento aí de que certas roupas a mulher não pode usar, porque se ela está usando certas roupas, ela está pedindo para ser abusada, né? Todo aquele discurso que a mulher, numa festa, ela não pode beber porque ela está pedindo para ser abusada. Então, certos estigmas, preconceitos que tem em relação à forma como a mulher se comporta, e que isso pode trazer, e que no discurso preconceituoso fala que a mulher não pode agir dessa forma, porque se ela sofreu algum tipo de violência, a culpa é dela, né? Então, isso é uma das causas. E aí a gente tem também a questão da sexualidade, da forma como as pessoas também manifestam, ou das diferentes sexualidades que são manifestadas pelas pessoas, né? E que aí a gente tem muitos tabus em relação a isso. E quando a gente fala em sexualidade, a sexualidade também é um fenômeno, quando a gente pega ali o Foucault, um autor que vocês vão ouvir falar, quem não ouviu falar vai sempre ouvir falar dele, ele tem um conjunto de 3 livros, né, Foucault morreu já tem algum tempo, que fala sobre a história da sexualidade, como que a sexualidade ela interfere nos nossos aspectos sociais. Então, às vezes, da história da sexualidade, ele vai falar muito do controle que se procurou ter na era vitoriana ali, das práticas sexuais, porque se as pessoas tivessem muita liberdade em relação à sexualidade, não interessa se seja uma sexualidade voltada para a homossexualidade ou não, para a heterossexualidade, mas que as pessoas não poderiam ter tanta liberdade assim para essa questão da sexualidade, porque senão elas deixariam de lado outras questões que estavam voltadas, inclusive, para a produção do capitalismo. Então, assim, a gente não vai adentrar muito, porque isso é muito pano para manga para poder adentrar, mas a sexualidade tem, esse é um dos viés ali que interfere, inclusive, em toda uma estrutura. E aí, dentro dessa perspectiva das diferentes manifestações sexuais, é porque nós, enquanto seres humanos, passamos há muito tempo, inclusive por conta das questões de crença e religião, pensando assim, o que é certo e o que é errado. Então, uma relação heterossexual, ela é certa, e a justificativa que muitos sempre apresentaram estava voltada à questão da reprodução, do sexo como reprodução. Então, é natural só a pessoa do sexo masculino com outra pessoa do sexo feminino, porque a partir daí você poderia, então, alimentar a natureza do sujeito humano, ou da vida humana, ou da natureza, né? Que é a capacidade aí de reprodução, e que aí as coisas, os estudos, a gente vai avançando, evidentemente, e aí que a gente vai percebendo que há outras perspectivas em relação a isso, né?
que a natureza humana ela não é tão objetiva. Assim, a gente coloca esse tema da sexualidade como exemplo, mas em todos os vieses, a natureza em si, ela não é tão objetiva. Né? Então, isso não é isso porque é isso. Né? Então, vocês vão ver isso, inclusive, semana que vem, com a aula que vocês vão ter. Então, tem as diferenças, tem as coisas que saem um pouco, ou que saem muitas vezes desse conceito que a gente diz correto, né? E quando a gente vai perceber, ali quando a gente vai mais a fundo, a gente vai perceber, então, que existem essas diferenças. Então, hoje é muito importante, inclusive até no meu mestrado, que eu fiz em comunicação, eu estudei identidade, só que a identidade relacionada às questões sexuais, às questões homossexuais, do masculino homossexual. Então, e aí a gente vai descobrindo muitas coisas, né? Vamos descobrindo os conflitos que vão... Nossa, esqueci do tracinho. A gente vai descobrindo os conflitos que vão sendo gerados a partir de uma manifestação sexual que eu tenho ou que eu deixo de ter. E aí isso vai criando também os tabus, né? Os tabus de falar das diferentes manifestações sexuais, que é o que eu falei para vocês, que muitas vezes não ocorre na escola, né, na educação básica. Isso é ruim, porque é justamente, principalmente ali naquela fase do ensino fundamental 2, ali quando as crianças estão saindo da infância e indo ali para a puberdade, que vão descobrindo então essas preferências, não vou dizer nem preferências, né? A sua natureza de ser, da sua sexualidade. E aí, então é justamente isso aí. E aí o tabu, como é tabu isso nas escolas, isso não é discutido e muitas vezes na casa nem se fala, tanto isso quanto a própria percepção que a criança, que o adolescente tem do próprio corpo, até para evitar um abuso. Quantas vezes que a gente já viu aí, por exemplo, exemplos de crianças que descobrem que estão sendo abusadas sexualmente depois que na escola teve uma aula desse tipo de assunto. Que até então a criança não tinha ideia do que ela estava passando, que aí ela vai e desenha lá, né? E mostra que está surgindo esse tipo. E aí é um tabu dentro de casa, é um tabu na escola, que quase não se fala, que tem essa discussão que quem é que tem que tratar disso, se é a família, e aí tem um discurso muito forte que é a família, só que o problema na família, que a grande maioria dos abusos acontece pelo pai, pelo irmão, pela mãe, pelo tio, pelo primo, pelo amigo da família. Então, aí não se discute e aí fica refém a isso, sendo que os principais casos de abuso têm a ver, então, com as práticas que são realizadas dentro de casa. E aí uma outra coisa, assim, que gera conflito e preconceito é a questão das religiões. Cada um de nós temos ou não temos algum tipo de crença, né? Seja dentro da religião cristã, ou seja, de religiões não cristãs. Então, aí, até mesmo dentro das religiões, por exemplo, se a gente for pegar a sociedade brasileira, que ela é, na sua grande maioria, de pessoas de religiões cristãs. E mesmo dentro das religiões cristãs, a gente tem os conflitos. Sejam de pessoas evangélicas, até no núcleo ali evangélico, você tem os conflitos das diferentes, como é que a gente fala no caso das igrejas evangélicas, os diferentes denominações aí dentro das igrejas evangélicas, você tem ali os conflitos. E da igreja católica da mesma forma, em relação à apostólica romana e em relação a renovação carismática, né? Também a gente tem, e tem o conflito aí católico, evangélico, isso e espiritismo, essa coisa toda, né? E aí é uma causa de grande conflito, inclusive dentro do próprio seio familiar. Qual família que nunca ali teve uma discussão, uma briga, porque
tem uma parte que é de uma religião, outra parte que é de outra religião, e aí que as pessoas não se entendem, e aí vira ali um conflito. E essa questão da religião, os conflitos, eles chegam a ter dimensões planetárias, né? Que a gente sabe que muitas dessas guerras têm muito a ver com essas questões religiosas, até pelo próprio preconceito em relação ao que existe. E aí esse preconceito, ele fica muito evidente, principalmente porque a gente tem alguns padrões sociais. Então, assim, ou até hoje a gente ainda vê muito preconceito em relação a religiões de matriz africana. Porque macumba, porque não sei o quê. Então, tudo voltado, como se as religiões de matriz africana elas fossem voltadas para algo ruim, né? Então, aí a gente sempre vê discursos como esses, né? E aí, a partir do estudo, a partir do conhecimento, a gente pode colocar essa palavra aqui também, conhecimento. Aliás, eu posso colocar ela aqui. Então, a partir do conhecimento, quando a gente percebe, quando a gente sai da nossa zona do conforto, o que a gente conhece e passa a respeitar o outro, a gente consegue então viver de uma forma mais harmônica e com menos conflito. E aí isso não quer dizer que eu tenha que passar para a religião do outro, ou que eu tenha que aceitar a religião do outro. Isso quer dizer que eu tenho minha religião ou não tenho minha religião, né, considerando pessoas que não têm religião, mas que eu tenho que respeitar a religião do outro, independente de que religião for. Se for religião cristã, se for religião não cristã, então que eu tenho que respeitar a religião do outro, porque essa religião construída pelo outro tenha muito a ver com a sua própria história, né? Com a sua própria história e com a sua tradição de vida e com a história da sua família. Então aí, quando a gente passa a entender que existem diferentes religiões e que a gente pode, respeitar cada uma delas sem deixar de acreditar no que a gente acredita, então isso a gente diminui também os conflitos. Então, aqui, o estudo da cultura é também para a gente falar de religião e falar de que forma que a gente pode fazer, entender uns aos outros e respeitar as suas crenças, né? Então, e aí a busca que a gente tem, que a gente faz, que a gente tenta na universidade, é tentar mostrar essas diferentes religiões, inclusive as que são menos conhecidas, e respeitar. E também afirmar a questão do respeito às religiões. A gente sempre vê muitas críticas, e é claro, com muita evidência, principalmente voltadas à religião, à Igreja Católica, né, que realmente no passado e até hoje, né, se a gente for pensar em alguns casos, né, a gente vê muitos erros, muitas atrocidades cometidas. Mas é a própria, e aí a gente vai falar muito sobre dinâmica cultural, né? Mas a própria dinâmica cultural foi melhorando essas ações propostas até pela própria igreja, que foi revendo seus conceitos, e aí algumas coisas ali a gente vê que tem mudado ali de uma forma mais positiva. E a gente compreendeu o seguinte, até para quem não tem religião, que muitas vezes a crença, ela é uma ação muito importante para o indivíduo. E especialmente quando as pessoas, às vezes, frequentam as comunidades, né? E quando a gente pensa nas comunidades religiosas, é interessante porque você tem a oportunidade de conviver com as pessoas, de ajudar as pessoas, de entender o problema das outras pessoas e tentar, então, conviver de uma forma mais pacífica. E as comunidades religiosas, elas permitem isso. E um outro aspecto interessante das comunidades religiosas, que podem ser pontos que você pode aprender.
E para além das questões religiosas, são espaços que você pode aprender com o outro, né? Então, por isso a gente tem até projetos aí de bibliotecas comunitárias em comunidades religiosas aí também, que tem ajudado muito a gente nisso. Aí outra coisa assim, que gera muito conflito tem muito a ver com essa questão da etnia, que a gente pode relacionar com o Estado, que a gente pode relacionar com, aliás, falando aqui primeiro da política, né? Então, a gente teve eleições aí, vamos dizer assim, uma divisão, uma polaridade muito grande e de grandes conflitos que foram surgindo em relação às questões políticas, né? Seja pessoas de esquerda, de direita, de centro, de extrema esquerda, de extrema direita. Então, que a gente vê aí o quanto que esses conflitos eles foram destruidores aí na perspectiva desde o seio familiar, né? De pessoas da própria família que pararam de conversar uns com os outros a respeito disso. Mas uma coisa assim que chama atenção quando a gente pensa em discutir política e também religião, que eu acho que esses dois pontos aqui, isso que eu vou falar, eles têm muita coisa a ver, é quando a gente fecha nas bolhas. Então, assim, eu só vou fechar, aí as redes sociais, os motores são perfeitos para isso, né? Então, aqui na minha bolha, eu só vou escutar, só vou ver, só vou pensar naquilo que eu acho que é o certo. Então, se eu sou de esquerda, eu vou lá só seguir pessoas de esquerda, eu vou deletar todas as pessoas de direita da minha rede social, eu vou, tudo que for de direita eu não vou seguir, aí você se fecha, né? Aí você se fecha só em umas bolhas, porque tudo que vai vir vai ser daquilo que vai dar razão para você. E muitas vezes o debate é importante, sempre o debate é importante. Então, mesmo eu não tendo uma preferência política, ao contrário, eu preciso saber o que se está discutindo. Que nem tudo é perfeito. Não existe uma religião perfeita, não existe uma coisa política aí perfeita também. Todo mundo, o Edgar Morin fala o seguinte, que nós todos somos anjos e demônios, né? Então a gente tem o nosso lado malvado e tem o nosso lado bonzinho. Às vezes tem uns que tem mais uma coisa do que outra, mas a gente não é nem 100% perfeito, nem 100% imperfeito. Né? E assim é com relação, então, a essas manifestações culturais que causam, então, grandes conflitos. E acabam, então, gerando muitos preconceitos. E aí o que a gente precisa fazer é a gente ser aberto ao diálogo, ser aberto ao debate. Pode falar. Quando ocorre a alienação de religião política, acaba levando ao preconceito, que acaba levando à ignorância, igual nesse caso recente que teve de 58 pessoas morrerem por religião, de fazer um jejum para ver Deus, para ver Jesus, e acabou que elas morreram por acreditar nisso, né? Por essa alienação tão grande que acaba levando à ignorância da pessoa não ver o que é certo, o que é errado, ou o que é uma coisa boa, uma coisa ruim. É isso aí, essas coisas a gente já viu muitos exemplos disso, inclusive suicídios, né? Inclusive suicídios cometidos a partir de alguma questão como essa. Os homens bombas, por exemplo, né, que são ali colocados, então eles têm uma crença muito forte de que aquele ato que eles estão sujeitos a fazer, que eles vão fazer ali na sua vida pós-morte, eles vão ter ali uma certa recompensa, né, por isso. E assim, e aí essa questão da religião, principalmente quando a gente vai em outros países assim, que tem que aí os próprios países ultimamente, esses países que existe um preconceito em relação à etnia, em relação a essas pessoas, né,
E aí tem filme, tem muita coisa que mostra ali o quanto que pessoas lá, muçulmanas, sofreram preconceito, porque, se é uma pessoa muçulmana, então é um terrorista, né? Então sempre relacionando a pessoa, a etnia, ela a isso, sem entender e sem procurar saber, só agindo por puro preconceito, né? Então tem os extremistas, mas aí a gente já vem percebendo assim que nem todos agem da mesma forma, às vezes usando até o mesmo livro santo que eles usam, né? Então que aí as interpretações são de um jeito e as interpretações são de outro. A própria Bíblia mesmo é um exemplo disso, né? Que ali você tem as pessoas que interpretam, as religiões que interpretam as coisas que estão na Bíblia de diferentes formas, né? Então, e aí que foi um conflito, por exemplo, que foi já na época do Martim Lutero, né? Do Martim Lutero, que até então a Bíblia não era traduzida, né? Então as pessoas só tinham a referência da Bíblia a partir do que os religiosos, os discursos dos religiosos. E aí a ideia de Martim Lutero, não, vamos traduzir, porque as pessoas vão poder ler e elas entenderem do jeito que elas entenderem o que a palavra sagrada estava dizendo, né? Que foi então essa revolução aí, que foi da tradução da Bíblia, que as pessoas passaram a ter a oportunidade de ler por elas mesmas, né? Então que gerou um conflito muito grande na época, né? Então, e aí, quando a gente fala, principalmente dessas questões políticas que eu estava falando para vocês, das bolhas, porque isso foi o que aconteceu, então as pessoas achavam assim na época da política, né? Meu problema vai ser resolvido eu deletando essa pessoa aqui da minha rede social. E aí as bolhas foram só fechando. Então, quando você analisava, a pessoa só recebia um lado da situação, não recebia o outro lado. E o que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa estar aberto ao diálogo e, quem sabe, enganar as bolhas, né? Então, tentar acompanhar pessoas de todas as de diferentes manifestações políticas, até para você entender o outro lado, até para você conseguir ter um discurso, se você tiver um discurso firme a respeito de algo que você pensa, você ter até como discutir com essa pessoa. Também fazendo com que a gente tenha mais informação que nem no quadro sobre as outras coisas que acontecem ao redor, principalmente na política, quanto nas religiões, como você falou. Por exemplo, o povo que é de esquerda tem uma percepção maior sobre o que o povo da direita defende, o que eles estão querendo lutar, ou pelo menos tentar compreender sobre o que eles querem dizer, tanto quanto da direita da esquerda. Isso. Tem até um livro lá A Arte da Guerra, até fala, né, que você tem que conhecer o inimigo, né, a partir do momento, e não assim no sentido de inimigo, mas no sentido também de saber o que leva as pessoas a acreditarem ou a defender certos pontos de vista, certos tipos de políticas, né? Então, aí pensar nisso. E aí o que a grande maioria das pessoas, uma boa maioria das pessoas, vou dizer a maioria, que um bom número de pessoas fizeram foi se fechar do outro. Então, assim, por mais que tinha uma coisa assim que ficava muito evidente ali de certos, essas pessoas se fechavam ali, e ali não, aquilo falou que era de direita ou de esquerda, eu não vou escutar. Eu não vou escutar porque a minha verdade, e até o medo da sua própria verdade ser abalada. E que as pessoas têm esse medo também, da sua própria verdade ser abalada, ser questionado a partir da sua própria verdade. E aí quando a gente pensa em nós, né, profissionais aí, pessoas bibliotecárias, nós somos um tipo de profissional, aliás, todos os profissionais devem, todas as pessoas na verdade devem ser assim, mas principalmente quem é da área de biblioteconomia, né, que é formada nessa área, sempre tem que desconfiar. Sempre tem que questionar. Sempre tem que questionar. Sempre tem que questionar, porque, gente, quando tiver quase na hora, vocês me avisam, viu? Aí sempre tem que questionar, porque o nosso papel é esse. Então foi o que o Josué fez ali no trabalho dele de mestrado, que descobriu que muitas pessoas bibliotecárias divulgavam fake news, né? Divulgavam fake news, ou seja, o profissional que é aquele
que foi formado para identificar e para poder saber as fontes de informações corretas, tinham grandes erros de divulgação. E engana-se quem pensa que só divulga fake news pessoas com pouca escolaridade, pessoas mais humildes. A divulgação, e eu estou falando, não é de divulgação de fake news proposital, estou falando de inocência mesmo, de divulgar de forma inocente, sem ter intenção de divulgar notícia falsa. Pessoas, a gente viu muitos docentes aí com doutorado e tudo, que divulgavam na inocência. Ah, porque? Não, eu divulguei porque era um amigo meu conhecido, não sei o quê, que passou, e aí sabe? Então a gente hoje sempre tem que desconfiar da informação. Né? Então por isso que é importante, por exemplo, o que eu faço? Eu, nas redes sociais, eu sigo diferentes canais de comunicação, de jornalismo, né? Até para eu ter diferentes pontos de vista, apesar que chega um ponto ali que é tudo tão igualzinho, mas aí você tem que sempre bem aquele que é o oposto para você perceber ali a informação. Isso ainda não ficar feliz e a fonte que gerou aquela informação. E além do que está escrito lá, do que o jornalista escreveu, e a fonte principal que esse jornalista ou essa jornalista teve acesso. Fora que normalmente só coloca manchete para chamar atenção. A pessoa não chega a ler a matéria, daí só pela manchete a pessoa pode ter várias interpretações cada um. E na matéria até pode ser respondida para ter uma interpretação mais certa. E é que aí a manchete é que se usa assim para chamar a atenção. E aí muita gente às vezes fica presa à manchete, e aí às vezes quando você vai ler a notícia no todo, não é exatamente aquilo que a manchete está colocando, né? Às vezes ela coloca ali de uma forma, igual essas algumas redes aí, principalmente de alguns artistas, de alguma fofoca de artista, que aí ela coloca uma coisa assim, olha aqui que fulano fez, né? Então aí uma coisa absurda que o fulano fez assim, que deixa na dúvida, né? Fulano fez uma coisa que surpreendeu todo mundo, né? Pega um artista, alguém assim. Aí pra quê? Pra você ir lá e clicar, e quando você clica e abre, aí aquela rede ela vai ganhando ali visibilidade, tudo, né? Vai ganhando ali a questão. E se ela coloca uma chamada que não seja tão atrativa, aí muitas vezes as pessoas não vão interessar. Então aí tem essa forma aí, esse chamariz que as pessoas fazem para então entrar nessa rede social e acabam gerando ali um número de pessoas que vão. Igual o que aconteceu também, que é um exemplo disso, e aí a gente tem que ficar muito esperto com isso. Tem muitos artistas, eu vou te dar um exemplo de artista e exemplo dentro da política também. E a pessoa assim que tá. A Luana Piovani está separando o Pedro Scooby. E aí eles começam com uma briga lá nas redes sociais. O que aquela briga das redes sociais gera? Engajamento. Então muitas coisas são propositais, gente. Muitas coisas são propositais. Que aí gera engajamento, que aí você fica curioso. Nossa, aí ela fala, porque o Pedro Scooby não está pagando a pensão para os filhos. E aí você fala, nossa, mas como assim? Né? Aí você vai lá na curiosidade e isso só vai gerando engajamento, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Então, coloca uma coisa polêmica para gerar engajamento. Gente, acho que vocês vão lembrar disso, talvez vocês também. Quem foi aquele político que fez um projeto? Eu sei assim que tirando a obrigatoriedade de diploma de um monte de profissão, inclusive engenheiro. De Minas. O de Minas, né? Minas, então, aí ele estava tirando diploma de biblioteconomia, de engenheiro civil, de psicólogo. Nossa, tinha coisas assim, completamente absurdas. Mas aí a gente começou a discutir num grupo de pessoas bibliotecárias, né? E aí eu teve um dia que eu falei assim, nossa, vou escrever, né?
Eu fui lá para ver, para tentar descobrir, comecei a tentar pesquisar para descobrir a rede social. Eu falei, gente, peraí, isso não tá certo não. Porque como que uma pessoa, porque eu comecei, quando eu li lá o projeto de lei, quando eu vi a quantidade de profissão que ele estava ali no projeto falando que ia tirar, eu falei assim, gente, isso está muito esquisito. O que esse político ele queria? Ele era final de mandato, aí Partido Novo lá em Minas. E era o último dia do mandato dele, ele colocou esse projeto. Era só mesmo para engajamento. Mesmo de forma negativa, se você acessa, se você escreve, o cara ganha engajamento, o cara passa a ser conhecido. Né? Aí o cara passa a ser muito conhecido. Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Aí vocês veem que não é só a questão da divulgação ou não de fake news, é a questão também da divulgação desse tipo de questões. Então aqui, ó, quando a gente fala, então isso aqui entra a questão da comunicação, a gente tinha colocado aqui? Só informação. Não, só informação. É só informação, né? Então informação e comunicação, né? Então aqui, ó. É interessante, professora, só fazendo um adendo aí à sua fala, que nesse contexto de redes sociais, nesse contexto de informação, de mídias, os dados que nós colocamos, eles são extremamente necessários para esse fluxo de informações. Quando a gente fala, ontem mesmo estava dando uma palestra da USP, eu achei muito interessante isso, porque a gente estava falando, a professora estava falando sobre inteligência artificial, né? Sobre esses mecanismos de inteligência artificial e como isso poderia impactar na vida do ser humano, né? O que a gente deveria utilizar como ferramenta. E a primeira coisa que ela falou assim, olha, esses organismos eles não vivem sem dados, né? Sem informações. Então, e essas informações surgem de onde? De onde elas vêm, né? Nós que geramos essas informações. Nós damos para eles essas informações para que eles possam fazer essa truncagem desses dados e gerar uma nova informação ou gerar uma informação já repetida, né? Então, eu acho interessante que, quando a professora fala disso, os bots e os dados, a própria criptografia dessas redes sociais, elas utilizam desses mecanismos para gerar esse tipo de engajamento, né? Então, assim, às vezes você está interessado, e aí a professora falou de bolhas, você está interessado em um determinado assunto, você não precisa ir no Instagram e pesquisar no Instagram assim, guarda-roupa bacana. Não, você pode ir no Google, pesquisou guarda-roupa. Quando você for passar no Instagram, o que você vai ver de guarda-roupas, né, é surreal. Então, assim, significa que você deu para esse mecanismo um dado que você está interessado, né, e ele vai te gerando outros dados a partir daquilo que ele acha que você tem interesse. E aí, às vezes, nós ficamos indignados com uma situação, e aí isso revolta muita gente, né, quando fala questões políticas, né, algumas questões ali, religião, e aí você fica revoltado com aquilo, você quer contrapor aquela situação. E às vezes aquela contraposição da situação, onde você interage com aquilo, você, não aceito, vou comentar, e vou gerar uma nova informação aqui. Isso gera mais engajamento ainda, ou seja, vai mostrando, e no Facebook isso é muito mais evidente, né? No Twitter também, quando você comenta alguma coisa, gera para seus seguidores aquilo que você comentou. E aí a pessoa que não via aquela informação, agora ela passa a ver aquela outra informação. E nem sempre as pessoas recebem uma informação da mesma maneira que a outra, porque somos sujeitos culturais e tudo interfere nesse mecanismo, né? Como nós identificamos e lemos o mundo. Então a mesma informação e a mesma criticidade que eu tenho a receber uma notícia, ao ver uma imagem, é diferente da que o Rafael tem, né? Porque nós somos sujeitos culturais e temos uma série de outros elementos para ler uma informação, para lidar com um certo tipo de ação ou informação ou reação sobre as coisas.
Então isso é interessante porque na faculdade, nessa disciplina e nas outras disciplinas, a gente vai transformando esse pensamento crítico para lidar com essas situações. E sermos tão inteligentes quanto, não dá para competir, mas para usar esses mecanismos como ferramentas de auxiliar a nossa ação, o nosso trabalho. Não para competir, né? Não dá para competir, mas sim para criar essa forma de auxílio ao nosso trabalho, a facilitar a vida humana e não ser substituído por isso. Tá? É isso. Muito bem, obrigada, Josué. Então, assim, quando a gente vai pensar em conversar com as pessoas, em dialogar, em fazer um debate, e às vezes a gente encontra com uma pessoa assim que você não tem muito essa questão das ideias, você não é muito afeito às ideias que essa pessoa coloca, a gente tem que pensar o que está por trás, né? O que está por trás? De onde vem ali o comportamento, a linguagem, a religião dessa pessoa, a etnia, a forma como essa pessoa passou a infância. Então isso tudo isso que a pessoa forma de expressão, seja a partir da linguagem, seja a partir do discurso de uma maneira geral, essa pessoa acumulou isso durante ali sua trajetória de vida. Né? Então a gente precisa entender isso. E aí, para além disso, a gente, a partir das nossas trajetórias de vida, a gente também tem que temos que estar abertos a outras informações. A colocar o nosso conhecimento, as nossas crenças, sob também vamos dizer assim, sobre avaliação, que é aí o que a gente chama de competências informacionais, que é o que a gente chama de consciência informacional. Porque, como eu falei, tem muita gente que tem medo. Então, quando a pessoa vai lá nas suas redes sociais, por exemplo, e deleta todo mundo que ela não acredita que seja ou da mesma religião ou do mesmo pensamento político, o que essa pessoa está fazendo? Ela está excluindo o discurso oposto. E quando a pessoa exclui o discurso oposto, ela não está aberta ao diálogo, ela não está aberta ao debate, não está aberta a pensar, a refletir o que leva aquele sujeito, aquela pessoa, a pensar diferente do que ela pensa. E aí, a partir desse momento, quando você entende o outro, aí sim você entende, você passa a evitar conflitos e o preconceito, e a partir disso, você gerar um conhecimento. Né? Então, de que forma que eu vou entender certa religião do outro, uma religião que eu não sigo, se eu não conhecer? Se eu não pensar no que levou, qual é a história daquilo ali que levou àquela crença, ou a certos posicionamentos políticos, certas visões de mundo. Então, tudo isso a gente tem que perceber, porque nós somos todos seres culturais. E a cultura, como o Roque de Barros vai colocar para vocês, que vocês vão ver semana que vem, a cultura ela é dinâmica. Então, por exemplo, eu tenho coisas que eu escrevi no passado, coisas até que eu coloquei na minha dissertação do mestrado, que hoje eu não escreveria daquela forma, que as coisas já mudaram. Então, por exemplo, é claro que vocês não são dessa época, dos Trapalhões, né? Então, nos Trapalhões, mas algumas pessoas, alguns talvez possam ter assistido, mas a forma como o Mussum era tratado lá nos Trapalhões, o Mussum era o personagem negro lá, a forma como ele era tratado naquela, que era assim, colocado como normal, hoje é um absurdo, né? Hoje é preconceito, um preconceito muito... Ave Maria, se a gente tivesse um programa que tratasse o Mussum da forma que ele era tratado. Mas a gente também tem programas muito recentes, como por exemplo, acho que é o Zorra Total, que tinha aquele personagem homossexual também, né, que ele era retratado de uma forma também negativa. Então, assim, por quê? E aí isso mudou, porque a cultura é dinâmica.
Que aí a gente começa a perceber que a forma como a coisa era escrita, era falada, ofendia as pessoas, machucavam as pessoas, não fazia bem para a comunidade, porque relacionava o negro, a pessoa suja, a pessoa, como é que falava, o bebum, né, que o Mussum, o personagem ele bebia muito, e que aí fazia chacota pela cor dele, né, e tudo mais, e que hoje isso não é aceitável, porque isso as pessoas se machucam com isso. Teve um exemplo recente também que eu achei interessante. Quem que conhece o Felipe Neto, o youtuber? O Felipe Neto, ele fazia muita piada com o Bruno, porque ele era gordinho. E você fala, não sei o que, Bruno gordo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí teve um pai, né, que falou assim, olha, eu acho seus conteúdos até interessantes, mas eu me sinto ofendido quando você fica fazendo chacota do Bruno porque ele é gordo. E aí ele já me contou isso, falou que nunca mais ia fazer isso. Então, assim, as pessoas vão mudando. Quando a gente pega ali o livro do Monteiro Lobato, a forma como é escrita ali, a Emília, a tia Anastácia, né? A tia Anastácia e tudo. Hoje fala-se o seguinte, até querem ter uma discussão até de proibir o livro por conta da forma preconceituosa que era retratado, mas que naquela época era outro contexto, que tudo a gente tem que analisar o contexto, né? E que aí eu penso assim, que de repente a gente possa trabalhar isso e mostrar que era outro contexto, que hoje a gente não age daquela forma, né? Então tem esses conflitos e tem essas questões também que para mostrar que a cultura ela é dinâmica e que ela sofre alterações a partir de tudo isso aqui, ó, a partir da mudança de pensamento, das informações, do conhecimento que a gente vai adquirindo.